Dando continuidade, nós já fizemos um exemplo de otimização baseada em regras, considerando essa consulta indicada aqui, que foi feito nos slides anteriores. E agora nós vamos fazer a otimização baseada em custos, considerando o mesmo exemplo. Tá? Então, considerando tudo isso, montar a árvore de consulta inicial, eu já vou pular essa etapa e vou fazer a comparação de custos de duas árvores alternativas. Tá? Considerando essa consulta e algumas estatísticas fornecidas. Quais são elas? As estatísticas são estatísticas a respeito das tabelas. Então, aqui temos o número de linhas, a respeito dos atributos, quais são os atributos, quantos valores distintos cada um dos atributos tem, espaço ocupado em bytes para cada um, valores mínimo e máximo dos atributos, e se tem alguma estatística baseada em histograma para os atributos. Nesse exemplo, o atributo data de nascimento aqui tem um histograma indicado nele. Aqui, informação a respeito do tamanho do bloco do banco de dados, 1K. O buffer, vamos considerar só 5 blocos disponíveis para conexão. O histograma no atributo data de nascimento, que está indicado no slide anterior. Nesse caso aqui, para valores menores do que 31 de 12 de 1957, tem uma frequência de 1000 tuplas. Entre 31 de 12 de 1957 e menor do que 1 de 1 de 1980, 3000 e assim por diante. Então, esse histograma aqui tem 4 buckets, indicando a distribuição dos dados nesse atributo data de nascimento. Aqui tem informação a respeito dos índices disponíveis nesse banco de dados. Índice, por exemplo, no atributo empregado, na tabela empregado no atributo CPF. Tem 2 níveis, incluindo o nível folha, 40 blocos no nível folha e assim por diante. Nesse exemplo, todos os índices são considerados secundários. Ok? Então, nós vamos fazer a otimização de consultas considerando essas informações aqui. No exemplo de otimização baseada em regras, nós já fizemos essa otimização, chegamos nessa árvore de execução aqui, né, onde foi feita a otimização baseada em regras, e agora nós vamos explorar um outro plano alternativo, considerando o seguinte: essa informação aqui, ó, essa antecipação da operação Penome, na seleção em Penome, e essa antecipação na data de nascimento. Com relação a Penome, o que a gente tem de informações nas estatísticas aqui? Então, temos a respeito do atributo projeto Penome, tem 250 distintos, e a tabela projeto tem 250 tuplas, ou seja, um atributo-chave. Uma igualdade no atributo-chave, a cardinalidade estimada de seleção é 1. Né? Ou uma tupla satisfaz ou nenhuma satisfaz. Então, uma condição altamente seletiva. Além disso, se a gente for observar aqui, ó, no proj Penome X, existe um índice com esse nome no atributo Penome da tabela projeto. Ou seja, além de ser uma condição altamente restritiva, existe um índice para fazer uma busca nesse atributo. Então, naturalmente, a antecipação dessa seleção em cima de Penome vai ser aplicada no plano de execução. Agora, considerando essa outra alternativa aqui, ó, data de nascimento maior ou igual que 1957, 31 de 12, né, que é o exemplo que está indicado na consulta aqui. Tá? 31 de 12 de 1957, maior ou igual. Se a gente for olhar nas estatísticas, lembra que o atributo data de nascimento tem um histograma. Caso não tenha histograma, é considerado distribuição uniforme, nesse exemplo. Então, olhando o histograma, abaixo de 31 de 12 de 1957, existe 1000 tuplas. Acima disso, toda essa quantidade, 3.000, 4.000, 2.000. Ou seja, das 10.000 tuplas de empregado, 9.000 satisfazem a condição indicada. Ou seja, uma condição muito pouco seletiva. Além disso, se nós formos olhar aqui, existe um índice no atributo data de nascimento empregado com 2 níveis e 40 blocos folha. Mas nós não sabemos se vale a pena usar esse índice, uma vez que aquela condição é muito pouco seletiva. Então, uma outra alternativa a se explorar é a seguinte, que é a que a gente vai mostrar nesse exemplo. Considerar o ramo desse lado aqui
é igual ao ramo desse lado, exceto de uma projeção adicional aqui que a gente vai avaliar se vale a pena ou não acrescentar. Mas o mais importante nesse exemplo é essa operação em cima da seleção da data de nascimento. Em vez de fazer direto sobre a relação original, postergar para depois da junção. Qual que é a proposta aqui? Ó? No momento de eu postergar essa seleção depois da junção, essa junção é executada em cima da relação original. E o atributo da relação original usado na condição de junção é o próprio CPF. E o CPF é um atributo que nós sabemos que é um atributo-chave dessa relação, e ele tem um índice na tabela empregado. Então, a proposta de se atrasar essa operação é permitir que essa junção utilize o índice em CPF na relação empregado para retornar, para resolver a junção aqui. E pode ser que essa alternativa seja mais eficiente do que uma junção posterior depois de filtrar, uma vez que aqui 90% da relação entra na resposta. Ok? Então nós vamos avaliar esse plano alternativo e comparar se esse plano B é mais eficiente do que esse plano A em termos de análise de custos. Como que nós fazemos essa comparação? Estamos considerando materialização total, ou seja, toda operação é lida de disco e gravada em disco. Tá? Então, isso, em questões didáticas, ele ajuda a gente a estimar o tamanho do resultado e trabalhar de uma forma uniforme com todas as operações. Sabemos que, na prática, o que o banco de dados faz? Ele tem o primeiro acesso nas relações de entrada, a partir de disco. Daqui para frente, ele tenta jogar em pipeline utilizando buffers. Então, o custo de materialização é feito só se não cabe no buffer. Mas no nosso exemplo aqui, nós vamos fazer com materialização total. O custo total da árvore é a soma dos custos de cada uma das operações do plano de execução. Então, nós vamos fazer o cálculo de custo dessas operações e identificar qual que é o custo mínimo das operações para esse plano e o custo mínimo das operações para esse plano, para identificar qual dos dois é mais barato no final das contas. Então, vamos avaliar esse plano B. Então, eu vou enumerar as operações aqui. Então, essa aqui vai ser a operação 1, essa aqui vai ser a operação 2, essa a operação 3, essa aqui a operação 4, essa aqui a operação 5, essa 6, essa 7 e essa 8. Ok? Então, esse conjunto de operações nós vamos fazer. Vamos começar pela operação 1 aqui. Então, qual que é o custo dessa operação 1? Então, indicando aqui a operação 1, que é essa seleção em p.pnome igual a aquário. Quais são as alternativas que nós temos? Bom, primeiro, a busca sequencial, ela sempre é possível. Tá? Qual que é o custo da sequencial? É a quantidade de blocos da relação. Certo? Mas quantos blocos tem essa relação? Então, vamos precisar calcular a quantidade de blocos da relação empregado. Desculpa, da relação projeto nesse caso aqui. Quantidade de blocos da relação projeto. Bom, como é que a gente sabe quantos blocos tem? Nós temos a informação de quantos registros a relação projeto tem. Então, a relação projeto, pelas estatísticas indicadas aqui, ela tem 250 tuplas, tá? Então o número de registros é 250. Registros. E eu preciso saber o tamanho do registro de projeto. Qual que é o tamanho do registro? Nesse caso aqui, a gente pode inferir o tamanho do registro pelos seus atributos. Tá? Então, tem o número de projeto, nome e localização, ocupando 8, 40 e 30 bytes, respectivamente. Então, o tamanho do registro é 8 mais 40 mais 30.
que são 78 bytes. Se ela ocupa 78 bytes, a gente consegue calcular o fator de bloco de projeto. Tá? O fator de bloco de projeto é o tamanho do bloco do banco de dados dividido pelo tamanho do registro. Isso piso, porque se ele ocupar 10,5 blocos, ele ocupa 10 blocos. Né? Ele só pode acomodar 10 blocos para não sobrar aquele restinho e atrapalhar, que a gente já viu na parte de organização de arquivos. O tamanho do bloco, nas estatísticas, está indicado como 1024 bytes. E aqui nós temos que o tamanho do registro em projeto é 78. 1024 por 78 dá 13 alguma coisa, piso 13 registros por bloco. Esse é o fator de bloco dessa relação projeto. Com base nessa informação, nós conseguimos identificar quantos blocos essa operação ocupa. Quantos blocos são? É o número de registros dividido pelo fator de bloco. Nesse caso aqui, tem que ser teto. Por quê? Porque se o número de registros dividido pelo fator de bloco for um valor não inteiro, eu vou precisar de um bloco a mais para acomodar, nem que seja um pedacinho. Certo? Então, nesse caso, precisa ser teto. Então, aqui nós temos 250 dividido por 13. Esse é o tamanho da relação. 19 alguma coisa. Então, preciso de 20 blocos. Jogando para teto aqui, 20 blocos é o quanto a relação projeto ocupa. Tá? Então, o custo da varredura sequencial para resolver essa operação são 20 acessos a disco. Que é um acesso para cada bloco da tabela e eu consigo resolver essa operação. Tá? Bom, mas tem um detalhe importante que vem aqui nas estatísticas que indica que o atributo pnome, tá, em projeto, tem um índice com 2 níveis e 10 blocos folha. Qual que é a condição indicada? É uma igualdade. Tá? E aqui a gente já viu que no atributo pnome é um atributo que é um atributo chave. De 250 tuplas são 250 atributos distintos, valores distintos. Então, o custo da busca indexada é número de níveis mais S para recuperar para resolver essa condição aqui. Número de níveis a gente viu que são 2 níveis e o S é 1, porque é uma igualdade no atributo chave, então no máximo vai retornar uma tupla. Então com 3 acessos eu consigo resolver essa operação, que é muito mais barata do que fazer uma varredura sequencial, certo? Então, como não só tem esse índice, né? Esse custo é mais baixo. Se tivesse um índice primário, né, ou essa relação estivesse ordenada, ainda teria a possibilidade de fazer uma busca binária ou alguma coisa do gênero. Estamos considerando que os índices são todos secundários, então nenhuma das relações está ordenada por nenhum dos atributos, certo? Então, esse é o custo mínimo, porque essas são as duas possibilidades, nesse caso, de resolver essa operação. Então, esse aqui é o custo mínimo para essa primeira operação 1 indicada aqui. Vamos subir no plano de execução. Voltando para cá, nós temos a segunda operação, que é a projeção. Antes de calcular a projeção, precisamos estimar qual que é o tamanho da relação que vai ser entrada para a projeção. Ok? Então, esse aqui é o custo de leitura, certo? Esse é o custo de leitura para resolver essa operação.
Qual que é o custo de escrita? O custo de escrita depende de quantos blocos vão ser necessários para gravar a relação de saída. Sabemos que a quantidade de registros dessa seleção, resultante dessa seleção, é 1. Certo? Um registro, né, já explicamos que é uma igualdade no atributo chave, né, atributo único. Então, um registro. Quantos blocos ocupa? O fator de bloco não muda, certo? O fator de bloco continua o mesmo, porque a seleção não modifica o tamanho do registro. Então, o tamanho do registro se mantém, o tamanho do bloco também. Então, continua cabendo 3 registros por bloco. Para armazenar um registro, o que eu preciso? Quantos blocos? É a quantidade de registros dividido pelo fator de bloco. Certo? Nesse caso aqui, um registro por 13, que é o fator de bloco, o teto, isso aqui ocupa um bloco. Certo? Então, esse é o custo de escrita dessa operação. Esse bloco vai ser a entrada para a operação de cima no plano de execução, que no caso aqui é essa projeção. Então vamos passar para a operação de projeção. Então a segunda operação do plano aqui é essa projeção. Projeção em P do resultado da seleção em projeto. Certo? Bom, qual que é o custo de uma projeção? Estamos considerando aqui a projeção bag-based, certo? Então vamos considerar projeção bag-based, que não tem eliminação de duplicados. O custo da projeção é igual ao tamanho da relação de entrada. Varre todas as duplas e projeta. Já vimos que a relação de entrada dessa operação é a saída dessa operação, da operação de seleção aqui, que contém um bloco. Então, o custo dessa projeção em termos de leitura é 1. Certo? E o custo de escrita? Bom, o custo de escrita, ele tem o tamanho do registro vai modificar. Então, o tamanho do registro da projeção aqui, ele está projetando só o atributo penum. Lembra que aqui inicialmente o tamanho do registro era 8 mais 40 mais 30. Agora, projetando só no atributo penum, a gente volta para a estatística aqui. E vemos que só o atributo penum ocupa 8 bytes. Certo? Então, o tamanho do registro da projeção fica sendo 8. Isso da saída da projeção, certo? A entrada da projeção, o tamanho do registro é o tamanho da saída da seleção anterior, certo? Estamos calculando o tamanho da saída da projeção. O tamanho do registro, 8 bytes, certo? O fator de bloco se mantém... aliás, ele vai mudar o fator de bloco. Ok? O fator de bloco aqui da projeção vai ser 1024 dividido por 8 agora, piso. Cento e 128 registros. E a quantidade de blocos da projeção é a quantidade de registros dividido pelo fator de bloco. Isso, teto. Quantidade de registros aqui, 1 só. Entrou 1, vai sair 1. Tá? Não. Então, é 1 dividido por 128, teto, que continua sendo um bloco. Ok? Então, esse é o custo de escrita da projeção. Ok? Passamos para a próxima operação do plano de execução. Vamos avaliar aqui essa operação de junção.
ok? Essa operação de junção aqui, ela tem algumas possibilidades de junção, e vamos avaliar cada uma delas individualmente aqui. Então, a operação 3, que é a junção de P.P_num igual a T.P_num nas relações de entrada. Quais são as possibilidades de algoritmos de junção aqui? Bom, analisando o plano de execução, do lado de cá vem uma relação modificada, então do lado de cá não existe mais índice, porque essa relação de saída aqui não é mais indexada. Agora, do lado esquerdo aqui, se fizer a projeção, aqui entra uma relação não indexada. Se eu pular a seleção, ou seja, se eu não fizer, desculpa, a projeção, se eu não fizer essa projeção, eu tenho a relação original na entrada, e nós vemos aqui nas estatísticas que existe um índice em combinado P_num CPF na relação TRABIEM. Ora, o atributo P_num ele é usado na condição de seleção aqui, certo? T.P_num. Então, eu poderia usar esse índice, lembra que é um índice combinado, só que o P_num é o primeiro dos dois atributos. Então, eu posso usar esse índice para resolver essa condição aqui, utilizando essa condição em P_num aqui, com uma busca, satisfazer essa igualdade. Então, nós vamos avaliar a possibilidade de fazer um loop indexado, aqui para rodar essa junção, e as outras possibilidades não indexadas. E aí avaliar se vale a pena projetar ou não. Para permitir o índice, eu não posso projetar. Então, o primeiro cálculo que nós vamos fazer aqui de junção é o custo do index loop. Tá? O custo do index loop, se nós formos avaliar aqui, agora eu vou abrir o outro conjunto de slides. Onde nós temos as operações. Tá? Loop simples, que é o que a gente está avaliando. Qual que é o custo? Quantidade de blocos da relação externa mais quantidade de registros da relação externa vezes o custo do índice, uma vez que para cada registro da relação externa vou fazer uma busca no índice. Tá? O loop aninhado, custo da relação externa, e aqui é quantas passadas eu tenho que fazer na relação interna, porque a relação externa eu vou ter que varrer de qualquer forma. Sort merge, a varredura de cada uma das relações, mais o custo de ordenações, se for necessário, e o hash join aqui a gente não vai considerar nesse exemplo. Tá? Então, aqui é o nosso custo do loop simples, é isso que a gente vai avaliar nesse instante. Tá? Então, é a quantidade de blocos da relação externa, mais quantidade de registros da relação externa, vezes o custo do índice. Ok? Então, esse é o custo do index loop aqui. Quantos blocos tem a relação externa? Nesse caso aqui, a relação externa é a relação que não tem o índice. Então, essa vai ser a relação externa, porque estamos considerando o índice nessa relação TRABIEM, porque do lado de cá não tem índice. Só do lado de cá pode ter, se não fizer a projeção. Tá? Então, nesse caso, nós não estamos considerando fazer a projeção. Então, quantos blocos vem do lado de cá? A relação externa aqui é a saída da projeção. Então, nós temos que um bloco foi gerado aqui. Então, aqui nós temos um bloco mais. Quantos registros tem na relação externa? Também é um registro. Lembra que foi feita uma seleção anterior no atributo P_num e retornou um registro só. Então, aqui eu tenho um registro vezes o custo do índice. Qual que é o custo do índice? É uma busca no índice na tabela TRABIEM.
Qual que é a informação que a gente tem a respeito disso? Vou voltar para o outro conjunto de slides. Tá? Então, aqui tem 3 níveis, tá? 40 blocos, 80 blocos folha. A informação importante aqui são 3 níveis, porque vai ser uma busca só, certo? Uma busca. Que informações a gente tem a respeito do atributo penum na relação Trabien? Então, são 3 níveis. E aqui, o atributo penum tem 250 valores distintos, certo? Então, quantos... Nota que nós não temos nenhuma informação de histograma, então é considerada a distribuição uniforme aqui nesse caso. Tá? Valor mínimo 1, valor máximo 250. Então, quantas tuplas são estimadas serem satisfeitas por essa condição de junção? Certo? Ou seja, eu vou fazer uma procura a partir de um penum específico, porque está vindo uma tupla só, certo? Um penum específico, quantas tuplas vão retornar aqui? Então vamos avaliar qual que é o tamanho, né? Quantas tuplas satisfaz essa condição em penum. Como a gente avalia isso aqui? Com essa informação, a tabela Trabien tem 500.000 tuplas, certo? Dessas 500.000, são 250 distintos. Então, se eu quiser avaliar quantos satisfazem um determinado penum, certo? Para um determinado penum, são 500.000 dividido por 250. Que são 2.000 tuplas. Ok? Então, temos 2.000 tuplas, que é por um penum específico, certo? Aqui, um t.penum específico, que é exatamente o que a gente vai considerar aqui. Então, qual que é o custo do índice? Eu vou ter que acessar cada um dos níveis do índice para recuperar para identificar a chave que está sendo buscada, ou seja, qual é o penum específico que está sendo buscado nesse índice. E depois varrer o índice para recuperar o que mais está faltando. Então vamos voltar naquele conjunto de slides aqui de algoritmos. Vou vir aqui na operação de seleção. Vamos pegar uma seleção indexada, né? Tem um índice secundário, é isso que nós estamos considerando. Tá? Aqui é um índice secundário no atributo usado na seleção, a condição é baseada em igualdade, o atributo não é chave, certo? Então, qual que vai ser o custo? Quantidade de níveis. Lá, quando eu chegar no nível folha, eu vou recuperar uma quantidade de raw IDs, e esses raw IDs, cada um deles vai ser usado para acessar o arquivo de dados e recuperar as S tuplas que satisfazem aquela condição. Tá? Então, voltando nas estatísticas, então nós temos que o índice tem 3 níveis, certo? Então, aqui o custo é x mais 3, tá? Desculpa, x mais s, ok? Então, aqui, 1 mais 1 vezes x, são 3 níveis, é a quantidade de níveis, e o s é a quantidade de tuplas que ele vai ter que acessar. Então, são 2.000 tuplas para acessar 2.000 acessos para recuperar as 2.000 tuplas que satisfazem aquele penum específico que está sendo buscado. Então, o custo aqui, 6.001 acessos. Certo? 6.001 acessos. Opa. Ah, perdão. Aqui é 3 mais 2.000. Então, aqui dá 2003 mais 2004. 2004 acessos. Certo?
Bom, então com 2004 acessos eu faço o index loop aqui. Vamos avaliar agora outra alternativa, que é fazer essa junção aqui, considerando o nested loops. Ok? Bom, para fazer o nested loops, nós temos duas possibilidades aqui. Uma possibilidade é fazer o nested loops em cima da relação original, certo? Ou o nested loops em cima da relação projetada. Bom, a gente pode ver que se eu fizer em cima da relação projetada, eu tenho uma redução no tamanho da entrada e também no tamanho da saída, porque aí eu componho na saída aqui uma relação com menos atributos. Tá? Então eu vou fazer o nested loops considerando a relação original, tanto leitura quanto escrita, e depois considerando essa projeção adicional. Então, primeiro, nested loops considerando a relação original. Tá? O custo do nested loops, aqui vou trazer de volta os algoritmos. Certo? Então, o custo do nested loops, balter mais balter sobre bbuffer menos 2 vezes binner, esse é o custo da relação de saída, o custo do nested loops. Então, eu tenho balter mais balter dividido por quantos blocos há no buffer, menos 2. O menos 2, lembrando, né? Um para gravar, para botar um bloco da relação interna e um segundo bloco para gravar a resposta. Isso vezes o binner, certo? E aqui dentro do parênteses, então, avalia-se quantas passadas eu preciso fazer na relação interna. Joia? O que a gente tem de informações aqui? Vamos voltar para as estatísticas. Voltando para as estatísticas. Qual que é a relação externa nesse caso? Bom, nós já sabemos que uma das relações que vem para essa junção aqui é a relação que é a saída da projeção. Essa é uma relação. E a outra relação é a relação Trabien, que a gente ainda não fez nenhum cálculo em cima de Trabien. Então vamos avaliar a relação Trabien. Então temos aqui quantos registros tem Trabien. Quantidade de registros são 500 mil tuplas. Qual que é o fator de bloco de Trabien? Depende do tamanho do registro. Então, o tamanho do registro de Trabien vamos olhar aqui de novo. Trabien tem 3 atributos, 8 mais 8 mais 4. Então, são 20 bytes cada registro de Trabien. Com base nisso, eu consigo definir o fator de bloco de Trabien, que é o tamanho de bloco de banco de dados, 1024, dividido pelo tamanho do registro, 20. (51, qualquer coisa), então cabe 51 registros de Trabien por bloco do banco de dados. Com essas informações eu consigo calcular qual que é a quantidade de blocos que essa relação ocupa. São 500 mil registros dividido por 51, que é o fator de bloco.
9.803, qualquer coisa, 9.804 blocos. Certo? Esse é o tamanho da relação Trabien em disco. Tá joia? Com base nesse cálculo todo, nós conseguimos completar o custo do Nested Loops aqui. Então vou passar uma régua aqui. Então, considerando essas informações, em um lado vem um bloco, no outro lado vem 9.804. Sabemos que para esse tipo de algoritmo, a menor relação deve vir do lado externo, né? Uma vez que isso aqui é comutativo, então não faz diferença. A menor relação é essa aqui. Então, o custo aqui é 1, considerando o resultado da projeção no bloco externo. Então, quantidade de blocos externos, 1, mais quantidade de blocos da externa, 1, dividido pelo tamanho do buffer, isso tudo aqui é teto, né? Dividido pelo tamanho do buffer menos 2. O buffer, lá nas estatísticas, está informando que são 5 blocos, certo? Então aqui, 1 dividido por 5 menos 2, tudo isso teto, certo? Vezes quantidade de blocos da interna, vezes 9.804. Okay? Então aqui nós temos 1 mais, aqui dá 3, 1 dividido por qualquer coisa maior que ele dá menos que isso, teto vai para 1, certo? Então fica 1 vezes 9.804, que é igual a 9.805 acessos. Certo? Esse é o custo do Nested Loops, considerando a relação original. Custo, de novo, de leitura. Tá? Leitura. E o custo de escrita? Tá? O custo de escrita, eu vou montar uma relação na saída aqui, que vai ter o resultado da junção aqui, vai ter todos os atributos de um lado concatenados com todos do outro, certo? De um lado aqui são 8 bytes, do outro lado, então vamos lá, então o tamanho de registro da junção são 8 bytes pelo lado da projeção, tá? E pelo lado da relação trabalha-in, nós temos aqui 20 bytes. Tá? Então, o tamanho do registro da junção são 28 bytes. Quantos blocos ela vai ocupar? Cada registro da relação projeto aqui vai concatenar com um registro da relação penum. Então, a quantidade de registros da junção é igual ao tamanho da relação Trabien, que são 500.000 aqui. Tá? Aliás, desculpa, 500.000, só que dos 500.000, quantos são iguais àquele projeto específico? Lembra que foi filtrado, né? Aquele projeto específico. A gente já fez essa conta aqui, que são 2.000 tuplas para cada projeto. Então, o tamanho da relação aqui são 2.000 tuplas. Tá? Quantos blocos? Vai depender do fator de bloco, então vamos avaliar o fator de bloco da junção, que é 1024, que é o tamanho do bloco do banco de dados, dividido por 28 bytes, piso, (36 e qualquer coisa), então 36 registros por bloco. Tá? Então, a quantidade de blocos da junção, do resultado da junção é 2.000 tuplas dividido por 36.
55, qualquer coisa, 56 blocos. Ok? Isso para escrita. Ok? Então esse é o Nested Loops, considerando o plano de execução indicado aqui, sem fazer essa projeção. Agora vamos avaliar o Nested Loops fazendo essa projeção anterior. Eu vou pegar uma segunda folha aqui. Eu vou primeiro ter que calcular o custo da projeção aqui, porque aí eu vou ter que ver se inserir uma operação a mais, a soma das duas operações vai ficar mais barata do que fazer essa direto aqui. Operação 4. Operação 4 é a projeção t.penum p.penum. O custo dessa operação é a quantidade de blocos da relação de entrada. Nós já calculamos a quantidade de blocos da relação de entrada aqui, da relação Trabien, que é 9.804. Então, 9.804 blocos. Então, vou precisar de tudo isso de acessos. E a saída? A saída, eu vou avaliar o tamanho do registro de saída dessa projeção. Tá joia? Tamanho de registro de saída são esses dois atributos, o penum e o CPF. A gente for olhar aqui nas estatísticas. O penum ocupa 8 bytes, o CPF mais 8. Tá? Então são 16 bytes. Então, o fator de bloco aqui da projeção, dessa projeção, fica sendo 1024 dividido por 16. Dividido por 16, 64 registros por bloco. A quantidade de blocos da saída, esse aqui, lembrando, isso aqui é leitura. A escrita é o tamanho dessa relação. Então, quantidade de blocos da relação, estamos considerando bag-based, então não tem eliminação de duplicados. Então, é a quantidade de registros, 500.000, dividido pelo novo fator de bloco, dividido por 64. 500.000 dividido por 64, 7.812 qualquer coisa, 7.813 blocos. Tá? Isso aqui é o custo de escrita dessa operação. Tá joia? Bom, o Nested Loops agora, considerando essa operação, certo? Então agora é o Nested Loops, considerando o resultado da projeção e o resultado dessa outra projeção. Tá? A fórmula do Nested Loops nós temos, já vimos anteriormente. Tá? Então vou aplicar essa mesma conta, considerando agora as outras relações. Tá? Então, de novo, a relação menor é a relação que vem pelo lado de Trabien, certo? Desculpa, pelo lado de projeto, é a relação menor, vou colocar ela no lado externo. Então, o custo Nested Loops 1 mais, aqui, 1 dividido por 5 menos 2, a gente já fez essa conta. Tá? Isso aqui, o teto disso aqui vai para 1, vezes o tamanho da relação interna. Tá? Então, eu vou fazer direto isso aqui, 1 vezes tamanho da relação interna, 7.813 blocos. Ok? Então, nós temos aqui 7.814
acessos de leitura. Bom, e o tamanho da escrita agora? O tamanho da junção na escrita muda por quê? Porque o fator de bloco da junção muda. Qual que é o tamanho do registro da junção? Aqui nós tínhamos avaliado que o tamanho do registro da junção seriam 28 bytes. Só que agora, em vez de 20 bytes de uma relação, vem só 16. Tá? Então, o fator aqui, o tamanho do registro, caiu para 24 bytes. Isso significa que o fator de bloco mudou. O fator de bloco da junção aqui agora é 1024 dividido por 24. Quarenta e 42 alguma coisa, como é piso, desculpa, é piso, vem para 42. Nós já calculamos a quantidade de registros da saída da junção, que são aqui 2.000 tuplas, ok? Então nós temos aqui que o custo em termos de acesso a blocos, vou continuar aqui embaixo, quantidade de acesso a blocos da junção, tá? O tamanho do resultado da junção são 2.000 registros, dividido pelo fator de bloco, que é 42. Por 42, 47,6, 48 blocos. Ok? Então, esse aqui é o custo de escrita dessa operação. Tá joia? Bom, o que nós temos até então? Nós temos que, no index loop aqui, nós temos um custo total de 2004, certo? No nested loops, isso de leitura, né? De leitura. O custo de escrita aqui é idêntico ao custo de leitura do nested loop sem fazer uma projeção inicial, que a gente já avaliou aqui 56, então aqui fica 2004 mais 56. E se eu comparar o nested loops aqui, que nós tivemos 9.800, aqui é muito mais caro do que fazer a busca indexada, certo? Aqui seria 9.800 mais 36. Opa, desculpa, mais 56. Tá? Então isso aqui é muito mais caro o nested loops desse jeito. Avaliando o outro nested loops, tá? Nós temos aqui a 9.804 acessos de leitura, mais 7.000 de escrita da projeção, mais todo esse custo do nested loops aqui, que é 7.848, ou seja, inserir a projeção aqui para baratear o nested loops não compensa, considerando essa materialização que a gente tem aqui dentro. Então não vale a pena rodar o nested loops aqui. Mas também não vale a pena rodar o nested loops porque do lado de cá é muito seletivo, então uma busca indexada para resolver a junção é mais barato. Então nós chegamos à conclusão que para essa operação de junção, esse custo aqui é o custo mínimo, que é o loop indexado para resolver essa condição. A saída dessa operação a gente já calculou também, são 56 blocos que a gente já calculou pelo lado de cá. Então temos o custo de leitura e o custo de escrita dessa operação. Seguindo no plano de execução, nós vemos que a próxima operação é essa projeção aqui, TCPF, que é a operação número 5. Então, operação número 5. Projeção de T.CPF em cima da junção que aqui entre T, Trabien e P aqui. Tá? Então, vou colocar junção de T com P. Tá, já? Qual que é o custo da projeção?
custo da projeção é a quantidade de blocos, certo? Qual que é a quantidade de blocos da saída da junção? A gente já avaliou naquela outra conta. Então, 56 blocos é a saída da junção. Então, 56 aqui. Preciso varrer a relação inteira, 56 acessos. Isso para leitura. E para a escrita, eu preciso avaliar a quantidade de registros, não vai mudar. Lembra que nós estamos usando a projeção bag-based, então a quantidade de registros se mantém, mas o tamanho do registro muda. Tá? Agora eu vou manter só o atributo CPF nas estatísticas. O atributo CPF aqui em Trabien, ele ocupa 8 bytes. Tá? Então, o tamanho do registro aqui são 8 bytes. Portanto, a quantidade de blocos da saída dessa projeção são a quantidade de tuplas da entrada. Quantas tuplas entram na projeção? A quantidade de tuplas gerada pela junção, que são 2.000. A gente já calculou isso aqui. Então, são 2.000 tuplas dividido pelo fator de bloco da projeção. O fator de bloco aqui é o tamanho do bloco do banco de dados, 1024, dividido por 8 bytes. (128) registros por bloco. Então, aqui é 2.000. Dividido por 128. Isso, o teto. (15,616 blocos. Tá? Então, esse aqui é o custo de escrita. Né? Lê 56, escreve 16. Esse é o custo dessa projeção. Certo? Operação 5 aqui do plano de execução. Agora vamos avaliar essa seleção. Tá joia? Desculpa, essa junção. O fato de termos decidido atrasar essa seleção aqui é para tentar usar o índice na relação empregado para acessar a partir do atributo CPF. E aí permitir fazer uma busca, um index loop join aqui para resolver essa operação. A operação 6 é junção de e.cpf t.cpf. Essa operação. O algoritmo de loop simples, a gente já viu o custo do loop simples, quantidade de blocos do externo mais registros do externo vezes o custo do índice. Então, custo aqui do index loop, quantidade de blocos da externa mais quantidade de registros da externa vezes o custo do índice, porque para cada registro eu vou ter que fazer uma busca no índice. Tá? A relação externa aqui, nessa operação, tem que ser a do lado de cá, porque o índice está aqui, certo? Então, essa é a relação externa. A gente já calculou o tamanho da relação externa, que é a saída da junção. A saída da junção são 16 blocos. Então, aqui, 16 mais. Quantos registros são na externa? Também temos aqui, né? Quantidade de registros são 2.000 registros. Então, vão ser feitas 2.000 buscas. Qual que é o custo do índice? Certo? O índice aqui, eu vou usar o atributo CPF para fazer uma igualdade. Ou seja, para cada um dos 2.000 CPF aqui, eu vou fazer uma busca. Então, é uma igualdade nesse atributo. Sabemos que o atributo CPF é chave. Então, isso aqui, o custo do índice vai ser x mais 1.
Ou seja, eu vou descer nos níveis do índice, recuperar o RAID específico para aquela busca e ter o acesso adicional para recuperá-lo do disco. Então, para cada uma das 2.000 tuplas, eu vou ter esse custo para acessar o empregado respectivo que está associado. Ok? Então, aqui temos 16 mais... Aqui é multiplicação, né? 2.000 vezes quantidade de níveis do índice. Vamos buscar nas estatísticas lá. Quantidade de níveis do índice em CPF são 2. Temos dois níveis. Mais um acesso para o arquivo de dados. Então aqui 3 vezes 2.000, 6.000. E 16 acessos. Isso para leitura. Ok? Bom, para escrita, certo? Quantos registros vão ter no resultado da junção? Ok? São 2.000 tuplas que vêm do lado de cá. Cada uma dessas 2.000 vai ser associado com um CPF específico. Por que nós temos essa garantia? Porque aqui, nessa execução, eu tenho um projeto específico que vem por aqui, e na relação Trabien, nós temos que tem 250 tuplas aqui, e a relação trabalha-em é uma associativa entre empregado e projeto, ou seja, um empregado trabalha em vários projetos, cada projeto pode ter vários empregados. Então, existe uma combinação de chave entre CPF e PNUM. Certo? Então, para um dado PNUM, eu não posso repetir CPF. Então, como a gente já identificou que tem 2.000 tuplas daquele filtro, né? Então eu garanto que serão 2.000 empregados para cada CPF que vem aqui. Eu não tenho nenhum duplicado aqui também. Então, a resposta vão ser 2.000 tuplas também. 2.000 tuplas, 2.000 registros. Tá joia? O tamanho do registro. O tamanho do registro é a concatenação dos dois, certo? Bom, se a gente for olhar o tamanho do registro, onde é que está aqui? O tamanho do registro da projeção. O tamanho do registro da projeção são 8 bytes, certo? Então aqui de um lado vem 8 bytes. E do outro lado tem que ser o tamanho do registro da relação empregado, que a gente ainda não calculou, certo? O tamanho do registro da relação empregado. Essa relação empregado, o que a gente tem de informação? Então ela tem aqui esses atributos que ocupam 8 mais 80 mais 16 mais 8 mais 200, certo? 8 mais 80 mais 16 mais 8 mais 200. Então, $312 bytes. Certo? Então, 8 mais 312, então, o tamanho do registro são 320 bytes na saída do tamanho do registro da junção. Certo? Com base no tamanho do registro, eu consigo identificar o fator de bloco da junção, o bloco do banco de dados, 1024, dividido por 320 bytes piso. Isso aqui vai dar 3, qualquer coisa, tá? Então são 3 registros por bloco que cabe aqui. Okay? Com base nisso, eu sei que a quantidade de blocos da junção é a quantidade de tuplas, 2.000, dividido pelo fator de bloco, que é 3.
666, qualquer coisa, 667 blocos. Tá? Esse aqui é o custo de escrita. É o tamanho da resposta, eu preciso escrever esses 667 blocos aqui. Isso no index loop. Vamos avaliar qual que seria o custo de fazer essa operação aqui usando nested loops. Nota, inclusive aqui, ó, nessa operação anterior aqui, a gente ia fazer... não avaliamos o sort merge, certo? Que é o terceiro algoritmo de junção aqui. Eu vou voltar aqui nos algoritmos. Tá? Sort merge é o custo de cada uma das relações mais o custo das ordenações. Bom, a informação que a gente tem é que os índices são todos secundários naquele exemplo, então necessariamente precisa ordenar as duas relações. Vamos só avaliar o custo de ordenar a relação empregado, que é de um dos lados do plano de execução. Desculpa, a relação Trabien aqui, ó, tá? De um dos lados do plano de execução. O custo da ordenação é alto e depende do tamanho da entrada, né? Se a gente for ver aqui o tamanho da ordenação, custo da ordenação. Então, se ele couber na memória, duas passadas pela quantidade de blocos. Pelo tamanho da relação empregada, ele não cabe na memória. Então, sai muito mais caro que isso, eu preciso usar a ordenação externa, que o custo da ordenação externa é 2 vezes a quantidade de blocos, mais quantidade de blocos, vezes o log do grau de merge, que é a quantidade de pedaços que eu consigo mergear no segunda parte do algoritmo, vezes a quantidade de pedaços que foi obtida na primeira parte. Tá? Se a gente só fizesse aqui 2 vezes B na relação de entrada, nós já vamos chegar aqui. Quantidade de blocos aqui de Trabien são 9.804. Então aqui só para fazer a primeira parte dá 18.000 acessos, o que é muito mais caro do que o que a gente viu aqui, certo? Então o sort merge é inviável para esse exemplo, tá? Para essa operação aqui. Então a gente não tinha calculado explicitamente o sort merge, mas acabei de mostrar que o sort merge é muito mais caro do que o index loop aqui. O sort merge, nesse caso, exigiria também ordenar a relação empregado. Tá? A relação empregado, a gente já tem aqui que ela tem 3 registros por bloco. Tá? Então, se a gente for calcular o tamanho da relação empregada, vamos avaliar aqui o tamanho da relação empregada em blocos. E a quantidade de registros dividido pelo fator de bloco, certo? Qual que é o fator de bloco de empregado? Tamanho do bloco do banco de dados dividido pelo tamanho do fator de bloco, são 3. Opa, perdão. Ah, não, já está aqui. Ó. Não, isso aqui não é da relação empregado. Esse fator de bloco é o fator de bloco da junção, que é 320. O tamanho do registro só de empregado é 312. Então, 1024 por 312. Piso. De qualquer forma, vai dar 3 registros por bloco também. A quantidade de registros da relação empregado, ela está aqui nas estatísticas. Vou voltar para as estatísticas. Aqui. Então, são 10.000 registros. Tá joia? Aqui, quantidade de blocos. 10.000 registros, dividido pelo fator de bloco, que é 3. Isso, teto. 3.333, como é teto, 3.334 blocos. Tá?
Então esse é o tamanho da relação empregado. Então, aqui, só para fazer a primeira fase da ordenação, eu preciso dobrar isso aqui, 2 vezes isso aqui para a primeira fase. Então já vamos para 6.600 e poucos blocos aqui. Vamos avaliar antes o Nested Loops. O custo do Nested Loops. Aqui nós também já fizemos esse custo, já está indicado aqui, ó, tá? Quantidade de blocos da externa. Aqui está o cálculo do Nested Loops. Nesse caso, qual que é a relação externa do Nested Loops aqui? É a menor das duas. Em uma dos dois lados, olhando o plano de execução aqui, ó, de um dos lados é a saída da projeção, do outro lado é a relação empregado. Se eu olhar a relação empregado, de um dos lados ela tem 3.334, a gente tem esse cálculo aqui. E do resultado da projeção são 16 blocos. Então, necessariamente, essa vai ser a relação externa. Então, eu tenho 16 blocos, que é a relação externa, mais aqui, quantidade de blocos da relação externa são 16. Quantidade de blocos do buffer são 5. 5 menos 2. Vezes quantidade de blocos da interna, que a gente já calculou aqui, ó. Tá? 3.334. Ok. Então, 16 mais 16 dividido por 5 menos 2, 3. 5, qualquer coisa, tá? Como isso aqui vai para teto, preciso fazer 6 vezes 3.334. $20.004 mais 16, 20.020 acessos, certo? O que é muito mais caro do que o que a gente viu aqui no loop aninhado. Tá joia? Bom, uma outra alternativa do Nested Loops aqui é tentar reduzir o custo dessa busca aplicando uma projeção anterior. Uma projeção anterior aqui, tá? Aqui, desculpa, aplicar uma projeção aqui em cima mantendo os atributos CPF, data de nascimento e nome, são os 3 atributos necessários, tá? Então, para fazer isso aqui, eu preciso varrer a relação de entrada inteira, então são 3.334 aqui, certo? E aí depois eu faço um filtro bem considerável aqui, porque eu vou cortar vários atributos que são caros nesse caso. Então vamos avaliar, inserir essa projeção aqui, ó, tá? Então, inserindo uma projeção, vou chamar de operação, essa projeção aqui, ó, 6.1, ok? Operação 6.1. Essa projeção seria o quê? Projeta 6.1 aqui. Projeta os atributos CPF e data de nascimento e e.nome, que são os 3 atributos que eu preciso aqui, CPF, data de nascimento e nome. Em cima da relação empregado. Certo? Essa é a operação. O custo da projeção é a quantidade de blocos. A gente já tem essa quantidade de blocos,
que está marcada aqui, ó, 3.334, certo? Então, 3.334 acessos de leitura. E a escrita? A quantidade de registros não muda, certo? Então, a quantidade de registros da projeção continua sendo 10.000. Mas o fator de bloco muda porque o tamanho do registro muda bastante. Tá? O tamanho do registro ficou CPF, data de nascimento e nome. Vamos ver as estatísticas para esses atributos. Então, CPF são 8 bytes, nome 80 e data de nascimento 8. Então, 96 bytes, 8 mais 80 mais 8, 96 bytes. Isso ocupa, então, o fator de bloco da projeção, tamanho do bloco do banco de dados, dividido pelo fator de bloco. (10,6), então cabem 10 registros por bloco. Isso me permite afirmar que a quantidade de blocos da projeção é a quantidade de registros, 10.000, dividido pelo fator de bloco, que é 10. A saída são 1.000 blocos. Certo? Então, o fato de fazer essa projeção, eu diminuí de 3.304 para 1.000, ao custo de fazer essa varredura anterior e gravar aqui. Então, eu gastei 4.334 acessos aqui para fazer essa projeção. O que isso vai mudar no Nested Loops? Agora, eu vou fazer a operação 6, o Nested Loops, só que considerando essa projeção anterior. Então, agora é o 6 fazendo uma projeção seguida da junção. O custo do Nested Loops aqui fica sendo, voltando lá, aqui. Custo do Nested Loops, isso vai dar para botar junto, né? Tamanho da relação externa mais tamanho da externa pelo buffer. Então isso aqui vai se manter, tá? Então é 16 mais 16 dividido por 5 menos 2, porque a relação externa continua sendo menor, essa relação com 16 blocos, porque do outro lado é 1.000, essa continua sendo a interna, só que agora eu multiplico por 1.000. Ok? Aqui a relação de entrada para o Nested Loops, que é essa junção aqui, agora é a saída da projeção que a gente calculou aqui. Tá? Esse aqui foi o custo de escrita. Então aqui fica sendo 16 mais 6 vezes 1.000. Então fica 6.016 acessos aqui de leitura. Se nós formos olhar aqui, ó, 6.016 acessos contra 20.000 acessos de leitura aqui. Tá? Então, temos 14.000 acessos de diferença. Ao custo de ter gastado 3.300 mais 1.000. Então, para o Nested Loops, tá? Se eu fizer esse acesso aqui, 4.334, para fazer isso aqui, mais os 6.000, eu chego em 10.000 e pouco, compensa do que fazer o Nested Loops direto. Certo? Sai mais barato do que o Nested Loops, fica em torno de 10.000 acessos se eu fizer a projeção seguida da junção, em torno de 10.000 acessos, pouco mais de 10.000 acessos. Só que a gente já viu que fazer o indexado eu bato em 6.000. Tá? Então, de qualquer forma, o index loop para rodar essa junção é mais barato do que fazer o Nested Loops, mesmo inserindo uma projeção anterior. Certo? Se nós formos avaliar
o Sort Merge. O Sort Merge aqui eu vou considerar posterior à projeção também, tá? Então, vou fazer aqui paralelo, tá? Então, o Sort Merge, ele varre uma relação, tá? Os blocos de uma relação, os blocos da outra relação, mais as ordenações, tá? Se for necessário. Uma relação aqui tem 1000 blocos, que é a saída da projeção, tá? Então são 1000 blocos. A outra relação são 16 blocos, que é a saída da projeção anterior. No plano de execução aqui, a saída dessa projeção aqui. Tá? Então 1000 mais 16. Mais os custos das ordenações. Bom, o custo da ordenação aqui, o que a gente vai chegar? Eu vou ter que calcular quanto que vai sair isso aqui. Então, ó, se a gente for avaliar, para fazer a ordenação dessa relação maior aqui, de 1000 blocos, eu vou voltar no custo da ordenação. Tá? Custo da ordenação, 2 vezes B mais B log não sei quanto. Tá? Então aqui eu tenho 2 vezes B, que já são 2000 acessos, mais um custo aqui, isso só para um lado da junção, só para ordenar empregado. Tá? Como aqui são 1000, tá? Então é mais do que 2000, 2000 e lá, certo? Aqui. Então 2000 para ordenar, mais 1000, aqui são 3000. Mais o custo de fazer essa projeção aqui, que está 4.000, então isso aqui com certeza, tudo isso aqui sem calcular, isso aqui vai ser maior do que 7.000 acessos. Certo? Isso a projeção seguida da junção com Sort Merge. Né? Sort Merge aqui a gente já viu que vai dar mais do que 3.000. E aqui são 4.300, então mais do que 7.000 acessos, que já sai mais caro do que isso aqui. Então, também temos a certeza que o Index Loop sai mais barato do que o Sort Merge, mesmo acrescentando uma projeção anterior. Certo? Então, chegamos à conclusão que essa operação aqui, esse algoritmo, é o algoritmo de menor custo para resolver essa junção, que está anotada aqui. Ok? Para finalizar a operação 6, eu preciso estimar o tamanho da resposta, certo? Então a operação 6 é essa junção aqui, tá? Vimos que o custo de leitura mínimo é esse aqui, agora precisamos calcular a escrita. Ok? A escrita da junção. Qual que vai ser o tamanho do registro da junção? Concatena as duas tuplas, certo? De um lado vem aqui, considerando que nós estamos fazendo um index loop, certo? Então eu estou pegando a tupla original, certo? Com o tamanho original, ou seja, eu tenho 312 bytes aqui. Certo? São 312 bytes pelo lado de empregado, mais o tamanho da relação que vem do outro lado, que a gente calculou aqui, que são 8 bytes, certo? Então aqui eu tenho 312 mais 8, 320 bytes. A gente já tinha feito, agora lembrando aqui, a gente já tinha feito essa análise aqui, tá? E chegamos à conclusão que são 667 blocos de escrita. Ok? Eu tinha esquecido que a gente já tinha feito essa análise aqui. Então, isso aqui já está feito, certo? Então, essa etapa que eu ia fazer aqui já está ok. Isso aqui já está feito. Para finalizar o custo desse plano de execução, tem a última operação, que é a operação 7, que é a seleção aqui.
e depois a operação final, que é a operação 8. Então, a operação 7, que é a seleção no E, data de nascimento, maior ou igual que 1957, 12, 31, 31 do 12 de 1957, né? Em cima do resultado da junção que vem aqui para baixo. Tá vendo? Nesse caso aqui, a relação de entrada não tem índice nenhum, tá? Então não tem nenhum tipo de ordenação, então a alternativa que existe para resolver isso aqui é a busca sequencial, né? A busca sequencial. O custo da busca sequencial é a quantidade de blocos da entrada, certo? Para resolver essa seleção. Quantos blocos entram aqui? É o tamanho da junção. A gente já calculou que o tamanho da junção aqui são 667 blocos. Então aqui, custo 667 acessos. Isso aqui é a leitura para resolver essa operação. Bom, e agora? E a saída? Tá? Quantos registros entram? Tá? A quantidade de registros que entram aqui são os 2.000 registros que a gente já avaliou, certo? São 2.000 registros aqui. Certo? Aqui a gente já tinha avaliado que são 2.000 registros. Tá? Então entram 2.000 registros. Quantos registros saem desse filtro? Bom, para avaliar quantos registros saem, nós vamos voltar nas estatísticas e vamos olhar que informação nós temos a respeito do atributo data de nascimento. Tá? Então aqui a data de nascimento tem um histograma. Certo? Vamos olhar o histograma. O histograma a gente vê que menor que 31 de 12 de 1957 tem 1.000. Todas as demais são maiores ou iguais a 1957, ou seja, eu tenho 9.000 que satisfaz aquela condição, ou seja, 90% da relação. Ok? Se a entrada aqui são 2.000, o tamanho, quantidade de registros da saída vai ser 2.000 vezes 0,9, certo? Por conta que nós vamos considerar que não tem nenhuma correlação entre os atributos anteriores. Então, se 90% da relação de entrada satisfaz aquela condição, essa condição aqui, eu vou considerar que é 90% da relação de entrada, mas agora não são as 10.000 tuplas, e sim 2.000. Tá? Então, temos aqui como resultado dessa análise (1.800 tuplas). É o tamanho da resposta desse filtro, certo? Então, 1.800 registros é a saída. O tamanho do registro não muda, né? Uma seleção não muda o tamanho do registro. Então, como é que a gente calcula a quantidade de blocos da seleção? Vamos recuperar o tamanho do registro aqui. Certo? Então, nós temos que o tamanho do registro são 320 bytes. Cadê? 320 bytes. Isso leva a um fator de blocos de 3 registros por bloco. Tá? Então, aqui, a quantidade de blocos é 1.800 dividido por 3. Tá? Então, são 600 blocos aqui. Esse é o custo de escrita. Tá joia? Bom, para finalizar, a única operação que precisa se calcular é esse resultado final, tá? Que é a operação 8. Então, a operação 8, projeção no E.nome,
certo? A última operação aqui. A entrada dela é a saída da seleção anterior. Certo? Custo de uma projeção, custo da projeção é a quantidade de blocos. Certo? A quantidade de blocos aqui, a gente já calculou aqui em cima, então são 600 acessos de leitura. E a escrita. O que vai mudar na escrita? Aqui vai mudar o fator de bloco. Tá? Tamanho do registro da projeção é só o atributo nome. Se nós voltarmos aqui nas estatísticas, o atributo nome tem 80 bytes, certo? Então são 80 bytes. Isso indica que o fator de bloco da projeção é 1024 dividido por 80. (12,8), então são 12 registros por bloco. O que indica que a quantidade de blocos necessária para gravar essa projeção são quantidade de tuplas 1.800, eu já tinha calculado aqui, 1.800 dividido por 12, 150. Então esse aqui é o custo de escrita. Ok? Bom, então o custo mínimo aqui, total, vai ser o custo mínimo de cada uma das operações. Vamos resgatar lá. Tanto de leitura quanto de escrita. Então, na operação 1 aqui, esse primeiro filtro, o custo indexado foram 3 acessos para leitura, mais 1 de escrita. Certo? Então, 3 mais 1, essa aqui é o custo da operação 1. Mais operação 2, que é a projeção. Tá? 1 de leitura, mais 1 de escrita. Essa aqui é a operação 2. Custo da operação 3. Tá? Operação 3, nós fizemos esse cálculo aqui, que o custo de leitura, usando um loop indexado aqui, é 2004. Certo? Então, a leitura 2004. Esse era o custo mínimo, lembrando que as outras operações, o nested loops e tudo mais, eram mais caras, certo? Operação 4. A operação 4 aqui não é feita, tá? Porque nós optamos por fazer um nested loops, então a 4 eu não vou avaliar o custo, eu preciso saber só o tamanho da escrita da operação 3. A próxima. Então pula a operação 4, custo da operação 5, eu tenho 56 acessos de leitura, mais 16 de escrita. 56 de leitura mais 16 de escrita, isso aqui da operação 5. Então, se ela consome 56 de leitura, significa que eu tive que escrever 56 aqui. Operação 3, operação 5. A operação 6,
nós fizemos a análise aqui e o mais barato foi o Index Loop, 6.016 para leitura, mais 667 para escrita. Então, mais 6.016 mais 667. Isso para a operação 6 lá em cima. Mais a operação 7. Tá aqui. Operação 7, 667 para leitura, 600 para escrita. E a operação 8, que é a projeção final, está aqui, 600 para leitura e 150 para escrita. Isso dá salvo algum erro de conta aqui, 10.838 acessos no total para usar esse plano de execução da direita, ok? Então esse é o custo total mínimo a partir dos algoritmos indicados, né? O custo mínimo a gente avaliou cada uma das possibilidades aqui, chegamos nesse custo mínimo total. Essa operação da direita, 10.838 acessos. Bom, para o lado de cá, a gente teria que avaliar o custo dessa árvore com relação a essa, certo? Para finalizar a análise se esse plano é mais barato do que esse. Até aqui vai ser tudo igual. Nota que até aqui, ó, toda essa parte aqui já está calculada, certo? Porque o plano de execução vai acabar sendo o mesmo que está desse lado aqui, certo? Então isso aqui tudo já está calculado. O que eu preciso avaliar é o custo dessas operações para saber quanto custa essa árvore toda do lado de cá. Então vamos fazer essa avaliação. Aqui vai ficar sendo a operação 1, operação 2, operação 3 e operação 4. Ok? Do plano de execução A. Então, o custo da operação 1. Custo de execução da operação 1 é E data de nascimento era igual que 1957, 12,31. Bom, isso aqui nós sempre podemos fazer uma busca sequencial para resolver uma seleção. Então essa seleção aqui eu posso fazer uma varredura sequencial ou posso usar algum índice se ele existir. Então vamos primeiro avaliar o custo da sequencial, né? O custo da varredura sequencial é a quantidade de blocos da relação. Varre todos os blocos da relação, nós já calculamos a quantidade de blocos da relação empregado. Deixa eu só recuperar aqui. Quantidade de blocos da relação empregado, nós já identificamos que é 3.334. Então esse é o custo.
Ok? E aí vamos avaliar se é possível fazer uma busca indexada. Tem uma informação no catálogo que diz, resgatar aqui, que existe um índice no atributo data de nascimento, certo? De 2 níveis, ok? Bom, então, o que a gente tem de informação aqui? Agora eu posso avaliar o custo do acesso indexado, tá joia? Qual que é o custo do acesso indexado? Aqui nós temos o intervalo, tá joia? Então eu vou voltar lá nos algoritmos. Então, a busca sequencial, como a gente já viu, o custo é B. Né? Busca binária não é possível fazer porque a relação não está ordenada, segundo o atributo de filtro. Então, nós vamos buscar um índice, não é um índice primário, é um índice secundário, certo? E aqui nós estamos considerando que ele é uma busca baseada em intervalo. Tá? Então, o custo é acessa os níveis do índice até chegar na folha, varre as folhas necessárias, aqui está a proporção entre os blocos folha que são varridos, menos 1 para descontar o primeiro acesso que foi feito nesse X aqui, que eu gastei para encontrá-lo, mais a quantidade de registros que satisfazem a condição. Certo? Então aqui, se a gente for trazer para cá esse cálculo, né? Então é X mais teto de Belief, blocos folha, vezes S sobre R. S é quantas tuplas satisfazem a condição e R é o total. Então, isso aqui é a proporção das folhas que eu preciso varrer para recuperar todos que satisfazem a condição. Menos 1 para descontar o primeiro acesso, que já foi, a primeira folha já foi recuperada aqui. Lembra que X inclui o nível folha. Mais S, que é a quantidade de tuplas. A gente já olhou a partir do histograma. Já olhou a partir do histograma que 9.000 tuplas satisfazem aquela condição. Apenas 1.000 são menores do que 1957, do que aquela data. Então, a cardinalidade de seleção dessa condição aqui são 9.000 tuplas. 9.000 tuplas vão satisfazer essa condição indicada aqui. Certo? Avaliando isso aqui, ó, a gente já vai ver aqui que eu chego em esse resultado aqui. Se eu fosse acessar só o S, eu já jogaria 9.000 aqui. Isso é inviável porque eu só tenho 3.334 blocos. Tá? Então, acessar o índice aqui não compensa, porque eu tenho tantas tuplas que a probabilidade de eu ter que acessar todos os blocos é altíssima. Então, eu vou ter que acessar todos os 3.334 blocos, mais o custo de acessar o índice. Ou seja, isso aqui eu posso dizer que ele vai ser mais caro que o SECScan, que é a busca sequencial. Com certeza. Tá? Isso aqui vai ser mais caro, então não compensa usar esse índice. Tá? Não preciso nem calcular de fato aqui, se vocês quiserem fazer o cálculo exato, vocês vão conseguir chegar, mas não vale a pena. Tá? Então, a varredura sequencial é o mais barato para resolver essa operação no plano de execução A, que é esse plano de execução indicado aqui. Então, aqui, essa operação aqui, vou fazer uma busca sequencial. Qual que é o tamanho da saída? Bom, se das 10.000 tuplas, 9.000 satisfaz a condição, eu tenho 90% da relação de entrada. Certo? Então, a escrita aqui, então esse aqui é o custo de leitura. Certo? O custo de escrita, eu vou ter que avaliar quantas tuplas estão na saída, são essas 9.000. Então, esse S aqui é igual à quantidade de registros da seleção. Certo? A quantidade de registros da seleção é isso. O tamanho do registro não muda, então o fator de bloco também não muda. A quantidade de blocos da seleção agora são 9.000 tuplas, dividido pelo fator de bloco. O fator de bloco da relação empregado
gente já havia calculado anteriormente, que são 3 registros por bloco. Tá? Então são 9.000 dividido por 3, 3.000 blocos. Eu vou ter que escrever. Tá? Esse é o tamanho da saída. Tá joia? Bom, a próxima operação nesse plano de execução é essa projeção. Operação 2. Não há mais nenhuma alternativa aqui, eu só podia fazer uma busca indexada ou uma varredura sequencial. Como não está ordenado por data de nascimento, não dá para fazer busca binária. Então só haviam essas duas possibilidades, essa aqui é a mais barata. Partindo para a projeção. Então é a projeção em eCPF.nome. CPF.nome. No resultado da seleção. O custo da projeção é a quantidade de blocos. A quantidade de blocos da entrada que a gente já calculou aqui são 3.000. Então, preciso de 3.000 acessos de leitura. A escrita, o que vai mudar? Vai mudar o tamanho do registro. O tamanho de registro da projeção agora é só CPF e nome. Certo? Se formos olhar só CPF e nome nas estatísticas aqui, nós vemos que CPF ocupa 8 e nome ocupa 80. Então, (8 mais 80), 88 bytes. Isso me diz que o fator de bloco da projeção é o tamanho de bloco do banco, 1024, dividido por 88. (11,6), qualquer coisa, então 11 registros por bloco. E isso, com base em tudo isso, eu posso afirmar que a quantidade de blocos da projeção são a quantidade de tuplas, 9.000, porque nós estamos considerando block bag base, então ele não elimina duplicados. Então, 9.000 tuplas com um fator de bloco de 11 registros por bloco. São 818, qualquer coisa, 819 blocos. Certo? Então caiu de 3.334, né? Depois de ter feito esse filtro, foram 3.000, quando fez a projeção caiu para 819, ou seja, a projeção diminuiu bastante o tamanho da entrada. Para a operação subsequente. Agora vamos avaliar a operação 3. Tá? A operação 3 é uma junção dessas duas relações aqui. Então, a operação 3 é a junção E.CPF igual a T.CPF. Ok? E CPF, TCPF. Desse lado aqui vem essa relação, desse lado vem essa. Tá joia? Bom, qual que é o tamanho de cada uma das relações? Desse lado aqui a gente acabou de avaliar, são 819. Certo? Inclusive esse aqui é o custo de escrita, tá? Dessa operação. E o custo de leitura. Aqui foram 3.000. Então tem 819 blocos que vem desse lado da operação. Ok? Vem por aqui. Por aqui é a saída da operação 5. Certo? Saída da operação 5 são 16. Tá? Então 16 de um lado, 819 do outro. Tá? Nesse caso aqui, ó, não é possível fazer nested loops, uma junção indexada, porque nenhum dos dois lados tem mais índice, certo? Então não dá. As opções são nested loops e sort merge.
O nested loops aqui. Nesse caso, o custo do nested loops vamos resgatar aqui. Custo do nested loops. Relação externa, a gente coloca sempre a menor na externa. A gente já viu que a saída da operação 5 são 16 blocos, certo? Então essa vai ser a que vai entrar como relação externa, que é a menor, mais (16) dividido por 5 menos 3, 5 menos 2, teto, certo? Isso aqui é a externa, o buffer, certo? E a interna Vai ser essa relação aqui, 819. Tá? Vezes 819. Tá? Então aqui nós temos 16 mais 6 vezes 819. Então, 4.930 acessos aqui. Ok? Então tá joia. Esse é o custo do nested loops. O custo do sort merge para essa operação aqui fica sendo varrer uma, varrer outra e ordenar. Então vamos varrer uma relação, varrer a outra relação e o custo das ordenações. Aqui eu vou calcular os custos das ordenações, né? Nenhuma das duas relações cabe na memória, porque o buffer só tem 5 blocos, então vai ser a ordenação externa de ambas. Tá? Então vou colocar aqui dessa relação que vem com 16 blocos, depois a ordenação externa da outra, que são 819 blocos. Ok? Então essa indicação aqui é só para saber que esse é o cálculo considerando essa relação de entrada, e esse é o cálculo considerando essa outra relação de entrada, que são a saída dessa projeção e a saída dessa projeção. Okay? Eu vou trazer o sort merge para cá. Desculpa, o custo da ordenação, tá? 2 vezes B, mais B vezes log do grau de merge vezes NR. Então vamos lá. 2 vezes B mais B vezes log de GM por NR. Ok. Então quanto que vai ser isso aqui? Para essa operação aqui, 2 vezes... Quantos blocos são? 16. 16 mais 16 vezes... Bom, aí essa parte interna aqui, ó, log do grau de merge dividido por de NR. O que é NR? NR é a quantidade... A ordenação externa, ela pega cada parte da relação de entrada e ordena de acordo com o que cabe no buffer, certo? Então ele vai fazer pedaços de ordenação de acordo com o tamanho do buffer. Se são 16 e no buffer tem 5, certo? São 5 blocos no buffer, eu preciso aqui de 3, qualquer coisa para fazer isso aqui. Então vou precisar de 4 passadas, certo? Em um dos
dos pedaços vai ter 5 blocos, no outro mais 5, no outro mais 5, deu 15, mais 1 para fechar os 16. Então eu preciso de 4 pedaços, é possível gerar 4 pedaços ordenados nos 5 blocos de buffer disponíveis. Tá? Então esse é o NR, considerando esse 16, certo? Então é 4. Qual que é o grau de merge? Grau de merge é quantos pedaços eu consigo mergear por vez, certo? O que significa isso? Eu consigo pegar a quantidade de blocos do buffer menos 1, certo? Até está indicado aqui, ó. O grau de merge é a quantidade de blocos de buffer menos 1. Por quê? Porque eu preciso de um bloco para gravar o resultado e o restante eu posso mergear. Como são 5 blocos, tá? 5 blocos, eu consigo mergear 4 por vez. Ok? Então aqui eu tenho log na base 4 de 4. Ok? É isso que a gente tem. São 4 pedaços e eu consigo mergear, foi gerado na primeira fase do algoritmo, e consigo mergear de 4 em 4, porque são 5 blocos do buffer, 1 para o resultado, então log 4 de 4, isso aqui é 1. Tá? Então, eu tenho 2 vezes 16 mais 16. Tá? 2 vezes 32. Então, são 64 acessos para ordenar aqui. Tá ok? Do lado de cá, no 819, eu tenho a mesma fórmula. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer a substituição. 2 vezes 819 mais 819 vezes... O grau de merge não muda, né? É o mesmo, porque depende do buffer exclusivamente. Então, é log 4. NR aqui vai mudar. Tá? O NR de 819 vai ser 819 dividido por 5. R$ 163,8, 164. Então, gera 164 pedaços na primeira fase que precisam ser mergeados na segunda, de 4 em 4. Então, vamos lá. O log 4 de 164 com 4 vezes eu estouro isso aqui. Então eu vou jogar aqui para 3 e qualquer coisa. Tá? Vou jogar esse valor aqui para 3,5, por exemplo. É bem uma aproximação, tá? Vou chutar que isso aqui dá 3,5. Então, 2 vezes 819 mais 819 vezes 3,5. R$ 2.866. Mais 819 vezes 2. 7.370 acessos. Certo? Com base nisso, nós chegamos a
ao custo do sort merge, que é essa varredura, mais as duas ordenações, mais 64, mais 7.370. Olha o custo da ordenação aqui, como fica alto, né? Então, o custo final, 16 mais 819, mais 64, mais 7.370, 8.269. Então chegamos à conclusão que o sort merge É mais caro que o nested loops. Então, para esse caso aqui, o nested loops é mais barato. Tá ok? E são as opções que a gente tem. Não estamos considerando o hash join aqui. E para esse plano de execução aqui, não tem índice, então não tem mais o que fazer. Tá? A saída aqui do resultado da junção vai ser essa última operação aqui, ó, vai ter o custo exatamente igual a essa última operação. Na verdade, eu não calculei ainda o tamanho da resposta aqui, né? Tamanho da custo de escrita da junção. Mas a última operação, a operação 4, vai ter exatamente o mesmo custo da operação que a gente já calculou aqui. Tá joia? Bom, mas só dando uma antecipada aqui, O que a gente chega aqui, ó? Que o custo dessa árvore da direita aqui, ó, tá? Se a gente for olhar só esse pedaço aqui, tá? Só esse pedaço, eu gasto 3.334 mais 3.000, 6.334 mais 3.000, 9.000 mais 800, já bateu 10.000 aqui, mais o nested loop 4.900, então aqui já deu 15.000 acessos, tá? Que já é maior do que os 10.838 que nós temos do plano do lado de cá. Então, sem terminar de calcular o restante aqui, faltaria ainda calcular o tamanho da escrita aqui, mais esse pedaço, que nós nem somamos ainda, né? Isso tudo aqui a gente já viu que sai muito mais caro do que o custo total dessa árvore. Então, essa árvore A aqui, que foi gerada pela análise, otimização baseada em regras, que a gente viu no slide anterior, ela é mais cara do que essa outra aqui, né? Já vimos que essa projeção não tem, né? Chegamos à conclusão que, e essa projeção também não tem, porque aqui também roda indexado, que essa árvore aqui, atrasando a data de nascimento, aqui é mais barata do que essa aqui. Então, a otimização baseada em custos permite chegar nessa árvore, que é uma árvore de custo mais baixo. com isso, eu encerro esse exemplo de otimização baseada em custos aqui, com aquelas duas alternativas indicadas, e mostrando que a análise de custo permite chegar a um custo mínimo independente, considerando as particularidades de cada situação, e não só a regra geral, como acontece na otimização baseada em regras, e com isso a gente finaliza esse exemplo.